EUIP, The Moon Wakes Up, o dia em que a lua acordou. Cara, eu acho que isso aqui é uma animação que fizeram que é interessante, né? Tipo, o bagulho acorda e vai comer a terra. Não é um bagulho desse? Vamos ver. Galera, A lua vai comer a terra? Aí, mas A terra não é com e a aí, lua? gente? Bem-vindos a mais um vídeo onde o Ip vai dar uma Se introdução sair da mão. longa pra um assunto que talvez vocês nem liguem tanto. Há um tempo atrás, Eu ligo. comum nesse canal, eu de vez em quando trazia um vídeo de alguma animação. Se Apresentar um inscrevam lá no EUIP, tá, gente? É isso aí, criador, galera. ou talvez ver uma animação já conhecida, só que com a minha interpretação. De repente, chegou uma época que eu parei de fazer isso, e todos os vídeos que tinham nesse canal aqui, nesse estilo, e lá no espantalho, sumiram. E eu sei que vocês notaram. Toda hora eu recebo mensagem no Insta me perguntando onde é que foi parar o vídeo de Other Lily, aonde foi parar o vídeo de Missing Halloween, aonde foi parar o vídeo de I Heard It Too. E, bom, tem um motivo pra eu ter parado com esse tipo de vídeo e pros demais terem sumido: direitos autorais. Quando o criador lança uma obra na internet, ele tá sujeito a acontecer uma coisa: viralizar. E quando isso acontece... Nossa, tá vendo? Ô, Basília! E quando Nossa, isso acontece, uma é muito Basília. comum que um serviço de streaming compre os direitos do projeto É pra colocar sério? ele no seu catálogo. Isso aconteceu com Digital Circus e com Contrafilé. Um foi pra Netflix e o outro pro Prime Video. E, bom, às vezes os contratos são legais. Tipo, a gente vai ter o teu projeto no nosso catálogo, mas a exibição dele por terceiros tá liberada. E é por isso que os meus vídeos de ambos os assuntos não caíram. E nem o de ninguém. Mas tem contratos que pedem exclusividade. Reprodução única no canal do criador e no serviço de streaming. E foi exatamente isso que aconteceu com a animação Pleasant In. Inclusive, conselho aí a mim, tira esse vídeo do ar antes que ele seja removido. Eu tomei um strike aplicado diretamente pelo criador da animação, o que foi bem paia. Mas relaxem, eu consegui me resolver com o dono da animação no off, ele já tirou o strike e tá tudo certo. Ah, E, que gente, bom, não cara, ataquem que bom. ele, beleza? Ele é um animador e precisa de oportunidades. Colocar o seu trabalho num catálogo de streaming ajuda muito ele, e eu tenho certeza que esse strike não veio dele, veio do contrato. E por eu também ser um criador indie procurando oportunidades, eu entendo ele. Ele foi muito respeitoso e removeu o strike sem Que bom, problema nenhum. Que bom. Sem tretas aqui, isso aqui é só um contexto. O motivo de eu ter tirado todos os outros vídeos de animação do canal foi por medo de levar mais strikes. Quando tu é um criador e tu trabalha com coisas de terceiros, tu tá sujeito a esse tipo de situação. Mas eu vim quebrar o meu medo hoje. Essa semana eu tava querendo trazer uma animação que vocês têm me recomendado Tinha uma bastante. mensagem e também o meu que casca apareceu de por bala milésimo Virilhas ali, né? Questões me Quero o recomendou quê? ela. Eu tô falando, Virilhas claro, de The Moon Questões? Wake Up. Deixando bem claro que essa animação é bem mais uma situação hipotética do que uma história com arcos e personagens e reviravoltas. Não. Essa semana aqui, é uma vamos animação, só desligar né? o cérebro um pouco e se deixar levar na ideia de que a lua é um ser vivo e acordou. Ouviu? Desliga o cérebro aí, filho. Beleza. Você tá querendo achar a lógica aqui? Calma, mano. Loja caras do tentando canal. achar As estampas lógica no novas vão ser vendidas desenho. somente até o dia 10 deste mês. cara. Corre! Peraí, o que aquilo ali que tá vindo ali? É uma recomendação? A cada eclipse solar que o nosso sistema solar tem, o editor aqui do canal, Laximite, consegue terminar de fazer um vídeo pro canal dele. E é sempre os longa-metragem muito bem produzidos e com várias participações especiais. Depois desse vídeo aqui, dá uma passada no vídeo novo dele que ele Ó, que lançou. maneiro. Eu prometo que vale a pena. Agora sim, vamos pro vídeo. Mr. Friend, nome esse bem sugestivo, me lembra um pouco roupas de látex. Mr. Friend é um animador do YouTube que na verdade era mais voltado pro meio do TikTok. Tá ligado aqueles vídeos em animação de terror virais que tu vê em Facebook, shorts do YouTube? Talassofobia, astrofobia ou só um bicho bizarro? Então, esse mano é focado nisso. Se tu dá uma breve olhada nos trabalhos dele, verdade. tu vai ver que ele Falando em Facebook, quem tem Facebook, eu dei uma prorrogadinha. Então, essa semana vai acontecer o sorteio. Sorteio não, né? Vou selecionar aleatoriamente uma pessoa para ganhar R$250 que preencher lá na nossa página do Facebook, que está aparecendo aqui. Então, segue essa página que tá aqui, ó. O nome aparecendo. Olha aqui que nome. E aí, você vai seguir lá. E aí, você vai preencher o formulário que tá em destaque. Aqui, ó. Esse formulário aqui que tá aparecendo. E aí, você vai lá e pum. Aí, 250 conto. Uma pessoa É ganha. isso aí, família. realmente domina o que ele faz. Mas ele realmente não tá visando irritar com um grande projeto. Ele irrita em todos. Só que pra lançar tantos projetos um atrás do outro, ele precisa sacrificar a parte do arco, da lore, dos personagens. E eu não vejo isso como um problema. Afinal, não é esse o foco dele. À primeira vista, os trabalhos do Mr. Friend me lembraram muito um canal chamado Chá.momili, ou Chamomili. E eu sei que vocês comentaram um tempo atrás a rodo pra eu fazer um vídeo sobre esse canal. E eu juro, eu tentei. Vocês vão ter
tem noção de como eu tentei, mas eu simplesmente não conseguia fazer um vídeo sobre. Fazer um vídeo sobre um tema abstrato é difícil simplesmente porque se a coisa é muito curta ou muito óbvia, meio que não tem sentido eu fazer um vídeo sobre um tema que eu não vou acrescentar em nada, sabe? Fazer um vídeo pra apenas falar o que tá na tela não faz sentido, a meu ver. Por isso esse vídeo do Chamomile nunca aconteceu. Mas Entendi. quem sabe um dia. Olhando a construção do primeiro vídeo, dá pra notar claramente que isso aqui não foi planejado pra ser uma série. Essa aqui era pra ser só uma animação viral bem parecida com as demais que tem no canal. Mas, sem querer, a gente achou ouro, meus amigos. E o primeiro episódio já deixa a Ah, gente já vi bem esse. situado do quão Eu acho descrente que eu da nunca vi esse realidade aqui, a gente não. precisa estar pra aproveitar esse É projeto. um curta-metragem que literalmente a Terra acorda. Só isso, tipo assim. A Terra não, a Lua, né? Ela abre os olhos, assim, tipo, e uma boca e vai em direção doideira. pro coisa. Pra Terra. É um conceito legal, É um né? conceito bem interessante. É doideira. Legal, É um interessante. terror espacial maluco, né? É. É bem legal, cara. Eu vi isso aí. Eu já vi histórias que retratam uma realidade onde a humanidade descobriu que a Lua é um ser vivo. Desde HP Lovecraft até mesmo Zelda. E é engraçado que colocar um rosto bizarro na Lua já deixa a parada assustadora, por mais não assustador que isso possa soar. E é exatamente isso que acontece nessa história. Pensa na seguinte situação. Tu é um astronauta a bordo da tua nave numa missão. E enquanto em órbita, tu enxerga a luz, o espaço iluminado pelo sol. Olha que poético. Ai, senti teu... Você tem que... Como você conseguiu sentir o meu pinto, Ip? Ele tava aqui, Dentro do saco. dentro do saco, com as bolinhas. E você conseguiu sentir o pinto, cara. Gente, a gente tá muito conectado. Que conversa é essa, doidão? Tu e o teu parceiro a bordo notam uma coisa estranha. A lua se move de forma anormal. E não só isso, ela tem o que parece ser olhos Ah e lá. uma boca. Ok, a lua esse tempo inteiro então era uma criatura disfarçada de satélite natural. Os dois astronautas estão... Mas diferente do esperado, a lua, apesar de ter visto os dois, ela apenas ignora eles e passa reto pela nave, que, curiosamente, é a Apollo 11. Ou seja, esses dois estavam indo pisar na lua pela primeira vez. Ou pode ser que seja um voo de rotina. Vocês já vão entender o porquê essa suposição. E antes que perguntem, sim, essa animação se passa em 1969. 69. Nice. Com o movimento da Lua, deslocamento no espaço... O Ip tá campo serelepe, né? gravitacional, Tá sei lá. Eu não serelepe sei explicar aqui, hein? exatamente o que aconteceu. Eu só sei que esse Todo movimento supimpa. brusco que a Lua fez com que a nave dos astronautas colapsasse, num nível que ambos os astronautas foram ejetados à deriva. Tá pegando fogo, bicho! Agora a Lua come eles. Maneiro. O alvo supostamente era a Terra. Eu não quero só narrar, eu quero dublar. A Lua de fato acordou. Foda. Isso não é um devaneio. E olhando pro horizonte da Via Olha que Láctea, massa. nós vemos que mais planetas estão vivos. Caraca, E, ok, que legal. curioso. Vamos ver Maneiro. o E que a mais essa Terra série não? nos aguarda. Um bicho vivo Eu também só não. vi esse primeiro episódio. No segundo episódio dessa série, a gente começa o episódio nos olhos de um civil. Sabe o que o Ip tá merecendo aqui? Que eu vou pegar meu café pra continuar assistindo o vídeo dele. Uma hora depois. Voltando agora do Momento Café, vou te pedir um likezinho e se você puder vir membro do canal pra você ter benefícios. E se você não quiser, tudo bem, deixa o like aí, É tamo isso aí. junto, é nóis. Nova York, um mês antes do homem pisar na Lua. Ou seja, Cara, a os Lua vídeos do ainda não Ip são acordou. muito bem Nessa feitos, parte né, do mano? vídeo a gente vai ver Cara, é impressionante. Tipo, ele faz roteiro, tá ligado? O bagulho tem edição legal. E tá rolando um relacionamento sério aqui entre o Garfield e o Mano, Wolverine. olha a cara do Garfield olhandinho pro Wolverine. O Garfield tá muito afim, véi. Tá muito afim. o Caraca. famoso louco do centro em ação de novo. Tem um cara meio Doidinho que do dando centro, uma né? palestra sobre os sinais. O governo acha que somos estúpidos. Eles fingem que nada tá acontecendo, mas não. Já chega. Chega de mentiras. Sinceramente, eu não entendi o que essa cena tem a ver com a ameaça da série, que é uma lua viva. Pode ser um cara profetizando, ou talvez algum religioso? Talvez. Mas eu acho que essa cena foi colocada aí única e exclusivamente pra mostrar um easter egg. Ou tu vai me dizer que tu não notou que o cara que tá com certeza. profetizando tudo ali é o próprio Mr. Friend, o dono do canal. Não, Ip, ninguém notou. Depois Eu não dessa tinha cena ser notado, muito eu nexo, achava a gente que era vai por causa pra da Eu lua. achava que era por causa da cara da Estamos em Surrey, no Reino Pensei que era Unido, por causa Reino da Unido. cara da Nesse lua. momento do vídeo que a gente tá, falta apenas 5 dias para o lançamento da Apollo 11. Agora vamos falar um pouco da missão em si. A missão Apollo 11, como muita gente sabe, foi a missão que tinha o objetivo de levar o homem pra Lua, e ela foi bem sucedida. Neil Armstrong foi o comandante dessa missão, e quase sempre tudo dessa missão E sabe quem foi o mais desgraçado dessa missão? O cara que foi até a Lua, mas teve que ficar na nave, não desceu e ninguém lembra o nome dele.
Alguém sabe o nome do terceiro astronauta lá? Eu não Foda. lembro. É foda. Esse maluco se fudeu, né não? Eu não sei nem o que dizer. Mas ele não foi sozinho. Mais 2 astronautas estiveram na Lua junto. São eles Buzz Aldrin e Michael Collins. Aí, ó. Ninguém lembra do Michael Collins. Respondeu pra tu aí, ó. Caralho, mano. Não lembrar Pois nenhum bem, dos Na dois. vida real, dias antes deles embarcarem na missão Apollo 11, Michael Collins esteve no Reino Unido na intenção de divulgar a missão e participar de algumas palestras e reuniões com o governo de lá. Eu dei todo esse contexto só pra conseguir explicar que a gente tá na visão nessa parte do Michael Collins, um dos caras que tava na nave. Enfim, amigos, lembra que o louco do centro do vídeo disse que os sinais estavam por aí? Pois bem, Michael Collins vai ver um desses sinais agora. Ó, presta atenção. Imagina que você, literalmente você que tá vendo o vídeo agora, tá pra embarcar pra Lua. Tá. Eu ficaria gente. um pouco paranoico. Eu não embarcaria. embarcaria. A gente é feito um pro outro mesmo. Conexão neural. Ondas cerebrais. Olha o nível da parada, brother. A gente continuaria com a raça humana nos reproduzindo com o tempo porque não iríamos embarcar. É, paizão. Eu acho que o nosso amigo Michael Collins estava do mesmo jeito, tanto que ele começou a ter alucinações quando foi falar com seu filho. Michael, I have to tell you one more time. Caraca! Se vocês maneiro. prestarem atenção, os desenhos que a criança estava fazendo são da Lua e dos demais planetas. Ele tava tendo os uns mesmos que a gente viu premonição. despertando também lá no primeiro episódio. Nesse universo, a gente descobre que a Lua acordar era algo meio que profetizado. Em certa cena desse vídeo, a gente vê um povo antigo louvando a Lua enquanto ela vem de impacto com a Terra. Tendo direito Caraca! até mesmo um desenho disso no chão. E, bom, se a Lua tá viva e tá fora da Terra, logo ela é um alienígena, certo? Eu me engatei numa linha de raciocínio que não tem nada a ver com vídeo, mas eu vou falar. Vocês já pararam pra pensar como os povos antigos Foda. Vamos lá, que eu gosto sempre têm as disso. teorias de coisas vindas de fora da Terra ou de datas pro fim do mundo? Vocês já pararam pra pensar o porquê? Se a gente olhar na Bíblia, é citado em alguns momentos personagens específicos olhando pro céu e vendo o quê? Anjos. Criaturas com formatos assustadores, voadoras, com olhos e até mesmo boca às vezes, sempre lá no céu. Eles chamavam isso de anjos porque essa é a crença deles, o povo antigo da Bíblia. Agora pega toda essa minha frase, todo esse monólogo e remove a palavra anjos dele. A gente tá falando de aliens, exatamente como acontece nessa cena onde vemos a Ele tá falando da teoria do eram os deuses astronautas. Os deuses astronautas, é. Mas assim, eu tenho uma teoria que desmonta essa teoria, que é quando a gente vai pensar em algo que é divino pros povos mais antigos, eles pensavam que era um ser que está voando porque voar era impossível. Então, um ser que voa, um ser celeste, era um ser superior, porque, né? E aí, como a gente vai fazer, como a gente une a imagem, uma imagem angelical? Eles iam na estrutura mais básica. Você pega mais ou menos um corpo qualquer e coloca asa, porque só com asa é capaz de voar. Tanto que eles não, né? Aí vem as imagens dos anjos, né? Em várias culturas tem essas asas, esses seres alados e tudo mais. Porque é mais ou menos como as referências que eles tinham pra ficar capturando e colocando isso. Assim, eu não quero ofender ninguém, eu tô só dando uma. Tá ligado? Uma visão aqui. Assim, eu acho interessante às vezes esses negócios. Algumas teorias dos astronautas do passado. Não, dos deuses astronautas do passado, mas ao mesmo tempo eu não acredito, não. Não acredito por um segundo. Eu acho engraçado só. Não, eu acho que são boas teorias como ficção. Como ficção, é. Como Eu não ficção acredito é que bem seja legal. real. É. Mas eu não Acredito por um segundo. acredito, tá ligado? É droga. algo maior, de complexidade e significado maior. E é porque de fato ela é. A TV já tá noticiando o iminente impacto da Lua com a Terra. As pessoas em diferentes lugares do mundo estão vendo o impacto, mas elas não podem fazer nada. Não tem como fugir do mundo. Tudo que elas podem fazer é contemplar a catástrofe que será o fim de todos. Eu ia fazer um carinhozinho nas minhas cachorras, abraçar elas. E é isso. Sou cristão e teólogo e você está certo. Na própria Bíblia, as descrições do Apocalipse foram feitas por homens simples em uma época simples. Olha aí. Não quero ofender ninguém, tá? A Lua colidiu com a Terra. Na vida real, a colisão da Lua com a Terra iria extinguir a vida no globo de duas formas diferentes. A extinção da vida não era só a vida humana, era toda a vida. A colisão da Lua com a Terra iria ocasionar a morte de toda a vida pelo seguinte motivo. Um impacto Terra, muito grande. Lua. Com Sim. o impacto da Lua na Terra, ela iria se quebrar em diferentes pedaços, e parte desses pedaços iria ser jogado pra fora. Ia formar com o tempo uma nova lua, talvez. Sim. Só que aí, nessa daí já foi
toda a atmosfera, né? Você ia causar cataclismas. É sobrar nada, né? paizão. Não, porque até assim, todo o nosso sistema de maré vai de ralo, né? Porque se acabar com a atmosfera, tudo vai meio que Não, evaporar, sobra nada, acabou, não. né? Ia A acabar Terra. a vida Parte toda. dessa quebradiça faria com que a Terra criasse anéis, igual Saturno. E outra parte dessa lua quebrada iria se juntar com o próprio coisas que voaram do planeta Terra pra... Truveja, relampia. Eita, como explica? A outra parte dessa quebradiça iria se juntar com outros destroços da Terra e iriam criar uma camada grossa de fumaça em volta do planeta. Ou seja, o Sol não ia mais entrar. Logo, a Terra iria literalmente virar uma bola de gelo. Mas no universo dessa história que a gente tá vendo, como era de se esperar, não foi isso que aconteceu. A Terra se tornou um lugar bem difícil de se viver, mas a humanidade tá tentando dar um jeito há 5 anos. Sim, nessa cena a gente tem um skip de 5 anos. Aproximadamente 3,2 bilhões de pessoas perderam as suas vidas nessa Só? catástrofe. E quase todos os mares secaram. Ah, não, mas peraí, eles estão em 1969, né? Quantas pessoas tinham em 1969? Ah, é verdade, é na Terra? verdade, é Talvez tinha verdade. 4, É verdade, é verdade. 3,5, né? Sei lá. A luz do sol não existe mais, mas por algum motivo a Terra não congelou. Talvez não tenha congelado ainda. Querendo ou não, 5 anos é muito pouco tempo, levando em consideração a magnitude do acontecimento. Ok. Antes da gente ir pro último vídeo da série, tem algumas coisas que eu preciso citar. Se lembra que na primeira parte a gente viu que não era só a lua que havia acordado? Então, se lembra dos desenhos do menino no flashback? Talvez o rosto do garoto tá daquele jeito, todo bizarro, fosse a única alucinação daquela cena, mas os desenhos não eram. Isso porque os pesquisadores que estão andando nessa cena em meio aos destroços encontram os desenhos. E além da lua e outros planetas, a gente também descobre nessa cena que existe alguma outra criatura no céu, com tentáculos. Parece alguma coisa, né, Então eu gente? te pergunto, por que tem monstros no espaço? A gente chega perto de uma resposta disso no próximo vídeo. O terceiro episódio começa 10 anos depois do desastre. Por que eu fiz assim? A Lua ficou alojada na superfície da Terra. E como ficou óbvio pra gente lá no primeiro vídeo, os astronautas não conseguiram pousar na Lua. Logo, essa foto icônica não foi tirada. Foto essa que não faz tanto sentido, até porque não tem ar na Lua. Mas enfim, Então essa aí. Eu tô me impressionando cada vez mais nesse vídeo. Pô, equipe, vai lá e vê Serjão dos Foguetes falando sobre a bandeira da coisa. Aí você vai ver. Então isso é um negócio muito complicado, cara. A bandeira dos Estados Unidos não foi cravada em superfície lunar. E nessa cena nós vemos o próprio Neil Armstrong fazendo isso. Ele tá vivo. É por isso que eu acho que aquela primeira voo lá do Apollo 11, que os dois astronautas saíram voando, poderia ser um voo de rotina, porque eu acho que o Neil Armstrong não tava naquele voo, porque não tinha jeito de sobreviver àquilo. Enfim, tô teorizando demais pra uma animação que nem tem tanta lore assim. Mesmo com a Lua ainda estando alojada na Terra, eles quiseram cumprir essa missão. Nessa intro, o narrador fala que, apesar da humanidade estar conseguindo se virar e continuar viva com muita dificuldade, eles têm um problemão em mente. Isso porque Júpiter, Saturno e Urano saíram das suas órbitas para ficar perto da Terra. Essas coisas só ficaram lá no céu olhando, sem avançar. Disclaimer: questões gravitacionais e clima não são tão afetados nessa série. Se um planeta saísse da sua órbita para ficar perto de nós do nada, isso seria catastrófico, sem ele precisar encostar na gente. Aqui nessa série isso não vai ter efeito, beleza? Beleza. Os personagens dessa história estão começando a premeditar uma outra catástrofe. E eles querem prever de fato se isso vai acontecer ou não. Até porque prever é tudo que dá pra fazer, né? Fugir não dá. E indo atrás de conseguir se preparar, a humanidade juntou todos os líderes que sobraram, cientistas e agentes governamentais, e eles criaram a Frontline Research Initiative for Earth New Defense, ou Nossa Iniciativa de Senhora. Pesquisa Caraca, de que Linha nome de Frente para a Nova gigantesco. Defesa da Terra, ou FRIEND, é melhor assim. E essa sede fica bem na borda da onde aconteceu o impacto, nessa zona, que eles apelidaram de Zona Umbra. Na astrologia, Umbra seria o local mais escuro de uma sombra, e eu vi isso no Google. A FRIEND não tá apenas estudando em como prever um próximo impacto. A esperança de nunca mais ver outro impacto continua, e esses pesquisadores também estão tentando achar formas de prover a vida humana. Afinal, a gente tá vivendo um caos, com quase todo mundo não vivendo ou não vivos. E detalhe, todos os recursos como água e comida estão escassos, e os que sobraram estão sendo enviados para os pesquisadores da FRIEND. Afinal, eles que vão salvar a raça humana. Então eles precisam estar alimentados e hidratados para conseguir pensar direito. E antes que você esteja pensando, não, a agricultura não é uma opção, até porque não tem sol nem água. Só que enquanto eles não conseguem salvar os humanos, Vocês têm da como escassez salvar de- os humanos daí, não. Não tem água. Mas como eles estão vivos há 10 anos? Ah, comendo comida enlatada, talvez. Mas e a água? Ah, mano, sei lá, sobrou uma aguinha ali que vai acabar. Deve ser isso, entendeu? Só que aí eles não têm algo suficiente, talvez, pra fazer grandes plantações. dos pesquisadores Pra da sobreviver FRIEND. da Afinal, agricultura. eles que vão salvar a raça humana. Então eles precisam estar alimentados e hidratados para conseguir pensar direito. E antes que você esteja pensando, não, a agricultura não é uma opção, até porque não tem sol nem água.
Só que enquanto eles não conseguem salvar os Não, mas a agricultura, beleza. Não tem sol, mas tem luz. A agricultura não precisa necessariamente de sol, se precisa tiver só de sol, luz. ou se tiver luz, tem Porque algumas plantas que crescem, né? Sim, fotossíntese, né? É só você fazer um local totalmente ligado, igual aí, tá? E ter terra e beleza, né? humanos da escassez e miséria, os demais sobreviventes normais, os civis, não têm muito o que comer ou beber. Tá, agora olha só. Lembra da Zona Umbra? Então, a Lua caiu no continente africano. Até por isso que a sede do Friend tá no Egito, que fica na África, quase no Mediterrâneo. Eu tô explicando tudo isso porque eu quero que vocês olhem pro mapa. O narrador sequer rela nessa informação, mas a Zona Umbra ficou radioativa. E detalhe, enquanto ele fala sobre a escassez de comida, a gente pode ver na animação o POV de um sobrevivente comendo um rato. Rato esse que tava se alimentando dessa radiação. Radiação essa que veio do impacto. Guarda essa informação. Friend. Dentro dos fogões da Friend, eles cozinharam um satélite. O intitulado Orbital Reconnaissance and Interplanetary Surveillance. Ou Reconhecimento Orbital de Vigilância Interplanetária. Ou ORIS Probe, quer dizer. Enfim, eles vão jogar esse satélite na órbita de um dos planetas que tá de olho na Terra. Júpiter. Pelo que eu entendi, esse satélite tava carregando um satélite menor que iria ser jogado mais perto de Júpiter. Provavelmente para estudar sobre aquele planeta gasoso que agora tá vivo. Só que quando o satélite tá pronto para jogar a sua sonda voadora, isso acontece. Ih, foi comido. Outra lua? Ah, porque tem várias luas, Europa, tal, não sei o que, né? É, paizão. Maneiro. Como todos os planetas do Sistema Solar, Júpiter também tem as suas estrelas. E, bom, ele engoliu as suas luas. E jogou uma delas contra o satélite agora, praticamente como meio de defesa. O que é suspeito. Parece que Júpiter sabia os planos daquele satélite. É como se, além de acordar, os planetas e as luas agora têm consciência. Um outro satélite Oris havia sido jogado sobre Saturno. E ele capturou o mesmo fenômeno, onde Saturno também jogou uma das suas estrelas contra o satélite. No total, a gente tinha 12 satélites Oris, feitos todos com o mesmo intuito, estudar os planetas vivos. Mas todos foram destruídos um por um pelas luas. Esses planetas não estão se aproximando da Terra. Ih, não E vai talvez estudar tu não, esteja hein, se paizão? perguntando o porquê que a gente não tentou mandar um satélite pro terceiro planeta que apareceu no fim do primeiro vídeo. Olha, ele é diferente, né? É, ele tá Ah, não, ele tá ladinho. de lado só. Vou explicar o porquê. Esse terceiro planeta é Uranus. E Uranus é outro planeta gasoso, rico em hidrogênio e metano. E, bom, ambos os gases são extremamente inflamáveis. Porém, para conseguir inflamar esses gases é necessário uma coisa que Urano não tem: oxigênio. E, bom, a Terra é rica nisso. Então a gente não quer a atenção desse camarada aí mesmo, porque senão a gente vira uma bola de fogo. Atualmente na série, a humanidade não sabe o que fazer. Eles não podem se defender. Assim, a gente não quer atenção de nenhum dos três, né? Porque senão É. eles comem a gente, né? Então, Também sem opção aqui, né, gente? Eu acho que aqui o que acontece é qualquer só um aceitar. deles, GG, tá ligado? Não faz diferença. dos Vamos planetas. aceitar E a que gente acabou. sequer sabe o que eles querem, o porquê eles despertaram. Quando a Lua colidiu, ela liberou uma espécie de gosma radioativa e de origem desconhecida na Terra. Será que isso... Ah, eu sei onde isso daí vai acabar. Hora de aventura. É aí que surgiu o doce. Nossa, é verdade. A princesa Jujuba começou a surgir aí, ó. Aí É daqui, verdade, é não verdade, é verdade. Aí daqui uns... Aí vai ter a gosma, Sim, vai ter os caroços, né? Que é o anti... 100%. Aí esse aí já surgiu o doce. foi assim mesmo. Parece verídico, hein? tem efeito no solo? Será que a Lua tá fazendo algo com o núcleo da Terra? É a parte da boca dela que tá virada pro chão. E foi bom eu ter citado essa gosma. Lembra da pessoa que comeu o ratinho que tava bebendo dessa gosma? Bom, os pesquisadores encontraram ela. E ela não tá no melhor dos estados, definitivamente. Aí é um vírus. Ó, tem um ET ali atrás. Tem um bicho ali atrás, é verdade. Aqui, ó. Não tem? Tem. Aqui, ó. Os impactos da Lua na Terra vão bem além do sísmico. Na área quarentenada, Ah, então exatamente agora a Terra vai virar um bicho. É, eu acho que sim, tá contaminando o planeta, onde né? a Lua bateu, algo se Eco. esconde. E essa coisa certamente é hostil. Boa tarde, Boa Eduardo. tarde. Aí, ó. Apenas busquem conhecimento, bando de Al. É brincadeira, vamos lá.
Eu gostei como essa série escalona pra caramba nos seus tópicos, mas ficou claro com o andar da série que a primeira parte era pra ser só um vídeo viral e é isso. E agora o criador tá tentando pôr uma lore. A gente pode dizer que aquela Maneiro, cena cara. onde o filho mas do ficou bem astronauta tá com legal. um rosto estranho não Assim, é como o Ip falou no início, ele tava certo, né? Não dá pra pensar muito. Se você ficar tentando achar lógica, não tem lógica. Óbvio que não tem lógica. Mas assim, não tem lógica nada. Nada. Ah, os caras tão Sabe, os caras conseguiram, tipo, fazer um satélite em 1969 era treta. Os caras conseguiram fazer, tipo, 11 satélites e mandar, tá ligado? Mano, só. Enfim, tá tudo bem. era uma alucinação como eu havia teorizado. Exatamente como os desenhos da criança, o rosto dele era um presságio que o pai astronauta teve. E eu tô curioso, mas confuso. Os planetas estão infectados, por isso eles criaram esses rostos e consciências? Essa infecção... Eu acho acho que que foi isso sim. daí mesmo. Eu acho que é isso E daí. um foi infectando o outro. E outra, por que Saturno, Júpiter e Urano estão vigiando a Terra? Eu acho que essas são respostas que a gente não vai ter nem quando saírem novas partes da série. acho que sim, eu Mr. acho que Friends são- é um canal Acho que de sim. muitos Contaminando, projetos e eu dificilmente vejo ele focando em um pra dar um fim. Seria legal fazer isso com The sei Moon não. Wake Up, mas ele vai ter que suar muito a camisa pra conseguir ligar todos os pontos que ele abriu. Desde o que tá acontecendo com os planetas, o que eles querem Eu acho que e não o precisa falar. Eu acho que não necessariamente uma história pra ter final, ela precisa contar tudo, né? É só deixar o rolê mais, tipo, terror cósmico e falar que eles estão tentando contaminar a Terra. É porque terror cósmico é meio que isso. Não tem muita explicação quando se Não fala de tem, terror não cósmico. tem. Foi aquilo e Da pronto. onde veio? Veio porque veio. É. esse vírus, o que é aquela criatura gigante que o menino desenhou e, claro, o que é essa última criatura. E se vocês quiserem uma outra parte disso explicando tudo isso, comenta. Já aproveita e me dá uma ideia de vídeo. Eu tô ficando bem escasso e isso tá me dando medo, inclusive. Se inscreve e até semana que vem. Bom vídeo, gostei, Bom vídeo, viu? bom vídeo, Bom bom vídeo. vídeo. Gostaram? Eu gostei. Comente aí o que vocês acharam. Eu achei bem interessante.